Olá, alunos do sexto ano. Nós vamos ver hoje o roteiro 16. No roteiro 16, nós vamos continuar o assunto célula, tá? Então, aí vocês têm níveis de organização do corpo humano. O corpo dos seres vivos apresenta uma complexa organização que vai desde a menor estrutura viva até complexos sistemas interligados. Vamos compreender melhor os níveis de organização do nosso corpo. Então, nós somos formados por células, nós já sabemos isso, já aprendemos isso. Então, nós temos átomo, moléculas, organoides, célula. A célula, ela é a primeira parte de, na hora da fecundação, é a célula que aparece. E um conjunto de célula vai formar tecido, um conjunto de tecido vai formar órgãos, um conjunto de órgãos vai formar sistema, e um conjunto de sistema dá o organismo. É por isso que tem a gestação. Quanto maior for o ser vivo, mais tempo de gestação ele vai ter, tá bom? Então, continuando. Olá, nós temos a célula tronco, que é a principal, e dela vai derivar todas as outras células do nosso corpo. Células neurônios, células de vasos sanguíneos, células ósseas, células musculares e células sanguíneas. Então, continuando. O corpo humano é formado por várias células que desempenham as mais variadas funções. Elas constituem a menor parte viva do nosso organismo, podendo ser chamadas de unidades básicas da vida. Então, olha lá. Nós temos células do sangue, células da superfície da pele, célula óssea, células epiteliais, células musculares cardíacas, células musculares esqueléticas, neurônios, células do músculo liso. Isso são apenas alguns exemplos, tá? Como somos seres pluricelulares, somos formados por mais de uma célula. Quando há um conjunto de células realizando a mesma função e com características semelhantes, ocorre a formação de um tecido. Então, nesse exemplo aí, eu estou mostrando o braço para vocês. Então, tecido epitelial que recobre a superfície do corpo. Tecido muscular é feito de fibras que contraem. Tecido nervoso consiste de células com projeções que transmitem sinais elétricos. Depois nós temos o tecido conjuntivo frouxo, serve como assoalho para o epitélio e outros tecidos. Tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo, tá? Então vamos lá. Nosso corpo é formado por vários tecidos, tais como o epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, que são extremamente importantes. Então, aí é só uma amostra da célula. A primeira célula vai se dividindo em várias células iguais, e aí elas vão se separando e formando os tecidos, aí que formam órgãos, que formam sistema. O tecido sanguíneo, por exemplo, é formado pelo plasma, diferentes tipos de células, que são hemácias e leucócitos, e alguns fragmentos de célula, que são plaquetas, apresentando como função principal o transporte de nutrientes e oxigênio para todo o corpo. Então, aí vocês têm uns exemplos do formato deles, tá? Hemácias, plaquetas, leucócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos e linfócitos. Só para vocês saberem que esses também existem, tá? O tecido sanguíneo apresenta várias células semelhantes que trabalham para, principalmente, levar oxigênio e nutrientes para outras células. Então, aí, ó, o coração é um órgão formado principalmente por tecido muscular, porque ele tem que ser forte. Na verdade, o coração é uma bombinha que fica pulsando para o sangue ter movimento e correr pelo nosso corpo. Então, ele contrai, estende, mandando. Então, o nosso tecido que forma o coração, ele tem que ser forte. Ele é tecido muscular, ele tem que ser bem forte,
porque ele bate a vida inteira, né? Mandando sangue para toda parte do corpo, tá? Então, o tecido sanguíneo apresenta várias células semelhantes que trabalham para principalmente levar esse oxigênio para as células. Então, a vida inteira leva o oxigênio e nutriente para as células. Os tecidos do corpo organizam-se e formam os órgãos, importantes unidades anatômicas. O coração, por exemplo, é formado principalmente por tecido muscular e controla suas contrações, fazendo com que o bombeamento de sangue aconteça. Então, o coração é um órgão formado principalmente por tecido muscular. Então, aí vocês têm no esquema lá, pulmão, sangue com oxigênio que sai do pulmão com oxigênio para o coração. No coração, ele sai pela artéria aorta, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, sai o sangue com oxigênio bombeado pelo coração para o corpo todo. Entregou o oxigênio e nutrientes, ele volta. Sangue com gás carbônico volta ao coração, o átrio direito, ventrículo direito recebe esse sangue e manda para o pulmão para ele ser reabastecido de oxigênio. Artéria pulmonar, sangue com gás carbônico enviado ao pulmão. Repare que aí nós temos a cor vermelha e nós temos a cor azul. Quando a gente olha o braço, a gente acha que tem umas veiazinhas azul, né? Na verdade, essa veia azul é só ilusão. É sangue rico em gás carbônico. Por isso que ele nos dá a ilusão de azul, tá? Mas, na verdade, o sangue ele é vermelho mesmo, tá bom? Então, vários órgãos interligados e realizando funções que juntas contribuem para um determinado objetivo formam o sistema. Imagine novamente o coração. Ele será responsável por bombear sangue com nutrientes e oxigênio para o nosso corpo. Entretanto, ele precisa de vasos sanguíneos para que isso ocorra. Observe que o coração os vasos sanguíneos e o sangue estão trabalhando em prol de um único objetivo, formando assim um sistema cardiovascular. Então, aí, olha, só um exemplo dos sistemas, alguns sistemas, né, que nós temos. Olha lá, cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, endócrino, excretor, urinário, esquelético, muscular, imunológico e linfático. Apenas alguns exemplos para vocês visualizarem, tá bom? Nosso corpo não é formado apenas por um sistema. Há o sistema excretor, respiratório, cardiovascular, esquelético e tegumentar. Esse tegumentar, gente, é pele, é a nossa pele. Todos eles trabalham juntos com o objetivo de nos manter vivos e saudáveis. Esse conjunto de sistemas forma o nosso corpo, o nosso organismo. Então, nós começamos com uma célula, um conjunto de células dá tecido, um conjunto de tecido dá órgãos, um conjunto de órgãos dá sistema, e um conjunto de sistema dá um organismo. Tá bom? Aqui no finalzinho eu vou ler só para terminar. O esquema demonstra os níveis de organização do nosso corpo. O sistema cardiovascular inclui órgãos que funcionam juntos para atingir o mesmo propósito, levar nutrientes e oxigênio para as células. Então, gente, com isso, dá para vocês responderem aí os exercícios, que são 5 exercícios, que está bem aí explicadinho no texto. E esse texto lido, escuta o vídeo e vocês vão conseguir responder, tá bom? Beijo, bons estudos, tudo de bom para vocês.